No sertão nordestino dos anos 40, onde o sol castigava a terra rachada e a fome parecia uma sentença inevitável, uma menina cristã de apenas 12 anos viveu uma das histórias mais injustas e mais surpreendentes que aquele povo já testemunhou. Zulmira não tinha quase nada, mas carregava uma fé que iluminava até os lugares mais escuros do sertão. E foi justamente essa fé, essa confiança simples, pura e inabalável, que despertou a crueldade de um dos homens mais temidos da região. Ela só pediu pão, apenas isso, mas foi chicoteada diante de todos, humilhada, ferida, ridicularizada. E enquanto muitos acreditavam que Deus tinha permanecido em silêncio diante daquela dor, o que aconteceu depois? O que transformou a vida daquela menina e mudou o destino de todo aquele povo? Foi algo que ninguém, absolutamente ninguém, estava preparado para ver. Seja bem-vindo ao canal onde o milagre começa, porque toda a oração sincera é o início de um milagre. Você já sabe. Aqui, todos os dias, você acompanha testemunhos reais e marcantes que fortalecem a fé e trazem aprendizado espiritual. Não fique de fora. Se inscreva no canal agora e aperte o sininho. O sertão nordestino, naquela década de 1940, parecia carregar um sofrimento que as palavras não conseguiam descrever. A terra estava tão seca que se desmanchava em pó sob os pés. Os açudes minguavam como se a esperança estivesse evaporando junto. As plantações morriam antes de nascer, e a fome morava dentro das casas como um hóspede indesejado que nunca ia embora. Os fazendeiros ricos da região, donos de vastas extensões de terra, viviam como reis. Exploravam famílias inteiras em troca de quase nada. Homens eram obrigados a trabalhar até o limite da vida. Mulheres sofriam caladas. Crianças, muitas vezes, só tinham água quente para enganar o estômago vazio. E em meio a tanto sofrimento, vivia uma menina chamada Zulmira. Aos 12 anos, ela era pobre como todos ao redor. Talvez até mais pobre. A roupa simples e desgastada, o corpo magro, os pés sempre descalços, marcados pelo chão quente. Mas algo nela era diferente, muito diferente. Zulmira tinha uma fé tão viva que parecia impossível para alguém que vivia tão pouco e sofria tanto. Enquanto os adultos reclamavam da vida dura, ela dizia: "A culpa não é de Deus, o mal vem dos homens. Mas o amor de Deus ainda sustenta quem crê." Quando alguém lamentava a fome, ela respondia com doçura: "Se Deus é tudo o que me resta, então eu já tenho o suficiente." As pessoas olhavam para ela com espanto. "Zulmira, como você consegue acreditar tanto? Você não tem nada." E ela sorria, com os olhos brilhando. "Eu posso não ter o que vocês chamam de riqueza, mas eu tenho a esperança que vocês perderam." Por causa dessa fé, muitos buscavam consolo nela. Homens calejados sentavam ao lado da menina para ouvir suas palavras. Mulheres choravam e se sentiam aliviadas. Jovens encontravam força para continuar trabalhando. Ela era a pequena chama que ainda iluminava o sertão. Mas a fome daquele ano foi pior que todas as anteriores. A seca maior. A pobreza mais cruel. E sem saber, Zulmira estava prestes a enfrentar a maior prova da sua vida. Uma prova que machucaria seu corpo, mas revelaria ao mundo a força invisível que a sustentava. Os dias no sertão pareciam sempre iguais, mas naquela semana algo ficou ainda mais difícil dentro da casa de Zulmira. A mãe dela, Dona Ritinha, começou a adoecer. No início era só uma fraqueza, mas logo vieram as febres, as tonturas e a falta de forças até para se levantar da rede. A mulher, já magra pela fome, parecia definhar mais a cada amanhecer. Zulmira, pequena, tentava esconder o desespero. Molhava panos para colocar na testa da mãe, abanava com um pedaço de palha e orava. Orava como quem fala com um amigo próximo.
Mas nem todos tinham o mesmo coração. As vizinhas, movidas mais pela revolta do que pela maldade, diziam: Zulmira, teu Deus te deixou sozinha. Se ele fosse bom, tua mãe não estava desse jeito. Tua fé não enche panela, menina. Mas Zulmira respondia firme: eu não sirvo a Deus porque Ele me dá tudo. Eu sirvo porque sem Ele eu não sou nada. E quando ouviram isso, algumas balançaram a cabeça com pena e disseram: coitada, tão novinha e acreditando nisso. Mas Dona Ritinha, mesmo doente, chorava de emoção ao ver a fé da filha. Minha filha, se existe alguém que Deus escuta é você, porque você fala com Ele com o coração. Uma noite, quando a febre piorou, a mãe segurou a mão da menina e orou com voz fraca: Senhor, ajuda minha filha, fortalece ela, guia os passos dela até onde houver pão. E ali, quase desmaiando, pediu: Zulmira, vá até a fazenda do Coronel Bonifácio, peça um pouco de comida. Se alguém ainda tiver misericórdia, só pode ser lá. Mas Bonifácio, Bonifácio, era o homem mais temido do sertão, duro, implacável, rico como poucos, que se orgulhava do medo que causava. Ele adorava ridicularizar a fé dos pobres, caçoava de quem orava. Cada passo dela era uma oração, cada suspiro um pedido silencioso: Senhor, dá-nos hoje o pão de cada dia. Ela não imaginava que, ao chegar lá, não encontraria apenas a dureza da fome, mas a crueldade de um coração endurecido pela arrogância. E antes de continuar essa história, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já passou por um momento em que a sua fé foi ridicularizada? Alguém já zombou de você justamente quando você mais precisava de força? Se já aconteceu com você, escreve aqui nos comentários. Eu sei como é. Seu comentário pode fortalecer alguém que está vivendo isso agora. E se essa história já tocou o seu coração até aqui, curte o vídeo, se inscreve no canal onde o milagre começa e ativa o sininho para continuar recebendo histórias que fortalecem a fé. E se você está enfrentando tempos difíceis assim como a Zulmira, não deixe de conhecer o e-book 33 Orações para Tempos Difíceis. Por menos de 10 centavos por dia, você fortalece sua vida espiritual e ainda ajuda este canal a continuar trazendo histórias como essa. Histórias que levantam, restauram e reacendem a fé. O link está aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado. Segue comigo, porque o que vai acontecer agora vai mexer muito com você. A caminhada até a fazenda parecia interminável. O sol queimava sem piedade, a terra rachada estalava sob os pés descalços de Zulmira e a poeira levantava como uma nuvem seca que parecia engolir o caminho inteiro. Mas a menina seguia. Cada passo, uma oração. Cada respiração, um pedido por misericórdia. Quando finalmente avistou a entrada da fazenda do Coronel Bonifácio, Zulmira parou por um instante. O portão grande, feito de madeira escura, parecia mais uma muralha do que uma simples passagem. Alguns trabalhadores olhavam para ela com pena, outros desviavam o olhar. Afinal, todos sabiam como Bonifácio tratava qualquer um que o incomodasse. Zulmira respirou fundo e entrou. A voz grossa do coronel ecoou antes mesmo que ela ouvisse. Quem é que está me incomodando logo cedo? Quando ele se virou e viu aquela menina magra, suja de poeira, com os olhos cansados, um sorriso torto, quase cruel, surgiu em seu rosto. O que foi, menina? Veio pedir esmola? Zulmira engoliu seco, mas manteve a postura. Sua voz saiu fraca, mas firme. Só queria um pouco de pão, coronel. Minha mãe está doente. Os homens ao redor riram. Bonifácio cruzou os braços, se aproximou dela e disse: pão, aqui, na minha fazenda? Ela assentiu. Ele inclinou o rosto para ela como quem observa um inseto. E você acha que eu vou dar coisa para alguém que vive dizendo que Deus vai prover? Zulmira tentou responder, mas ele não deixou. Olha aqui, menina.
Vou te ensinar uma coisa que teu Deus nunca te ensinou. Neste sertão, só quem manda sou eu. Eu, não Deus, não pastor, muito menos uma menina suja pedindo migalhas. As pessoas ficaram em silêncio. Zulmira sentiu a alma apertar. E então, Bonifácio continuou, com um prazer cruel. Tua fé é uma farsa. Todo mundo aqui sabe. E hoje, eu vou provar isso. Ele olhou para os peões e disse: tragam ela aqui na frente. Quero que todo mundo veja. Os capatazes a cercaram. Zulmira tremia, mas não de medo, de tristeza. Quando ela tentou explicar: coronel, eu só pedi pão. Ele deu um passo à frente, levantou o queixo dela com o dedo e disse: e eu só quero que o sertão saiba que Deus não existe, que ele não te escutou e que você está aqui porque depende de mim. A humilhação era completa. A fazenda inteira assistia. O povo prendeu a respiração. As galinhas do terreiro se calaram, nem o vento teve coragem de passar. Ele não te escutou, repetiu com um prazer quase diabólico. E você está aqui, ajoelhada na poeira, porque depende de mim, só de mim. Ele soltou o queixo dela com um empurrão leve e fez um gesto seco com a mão, chamando os capatazes. Julião, traga a menina para frente. Quero que todos vejam até onde vai essa fé tola dela. O capataz agarrou o braço de Zulmira e a arrastou alguns passos, enquanto os trabalhadores observavam com os olhos baixos, sufocados pelo medo. Bonifácio ergueu o braço e mostrou o punho fechado para seus homens, como quem anuncia um castigo que há muito queria aplicar. Quero 12, disse com um sorriso lento carregado de crueldade. Uma por cada apóstolo que ela tanto diz acreditar. O murmurinho cresceu. As mulheres se afastaram. Os homens engoliram seco. A humilhação era absoluta. A fazenda inteira assistia. E ele terminou cuspindo as palavras com desprezo. Hoje, o sertão vai aprender que a fé dessa menina é só poeira ao vento. Zulmira caminhou de volta para casa com o coração esmagado. O caminho, que antes parecia apenas quente e cansativo, agora parecia mais longo, mais pesado. Cada passo era marcado pela vergonha que tentaram colocar sobre ela. As risadas ecoavam na mente. As frases de desprezo pareciam se repetir com o vento seco do sertão. Deus não te deu nada. Quem manda aqui sou eu. A tua fé é uma farsa. Quando ela atravessou a porta de casa, Dona Ritinha percebeu na hora. Minha filha, o que foi que aconteceu? Perguntou com a voz fraca. Zulmira tentou ser forte, mas não conseguiu. Desabou no colo da mãe, chorando com um desespero que ela nunca tinha sentido. Mainha, eu só pedi pão, e ele me humilhou e mandou baterem em mim com um chicote. Ele disse que Deus não me escutou. A mãe chorou junto. A dor da fome já era grande, mas a dor da humilhação, essa doía no espírito. As duas ficaram abraçadas por longos minutos, como se dividissem a mesma ferida. Mas então, algo mudou. Entre lágrimas, a própria Zulmira respirou fundo e, com voz trêmula, começou a orar. Senhor, o que aquele homem fez comigo foi ruim, mas o que ele falou de ti foi muito pior. Ela apertou as mãos, com lágrimas caindo no chão de terra batida. Eu sei que o Senhor viu, eu sei que o Senhor escutou, e eu sei que o Senhor fará justiça. A mãe levantou os olhos emocionada. Minha filha, de onde vem essa força? Zulmira enxugou o rosto e respondeu: do mesmo Deus que vai me defender. Ela começou a citar versículos que lembrava do culto. O Senhor é justo. Ele ama a justiça. Aqueles que semeiam injustiça colherão tempestade. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. E foi então que aconteceu. Enquanto orava, uma luz suave entrou pela janela. Não era o sol. Já estava quase anoitecendo. Era uma luz diferente, quente, tranquila, quase viva. A luz pousou sobre as duas.
Zulmira sentiu como se alguém estivesse ali, de pé ao seu lado, tocando o coração dela com paz e força ao mesmo tempo. Ela ouviu, não com os ouvidos, mas com a alma. Eu ouvi. O medo saiu, a dor diminuiu. A fé dela, que já era forte, se tornou ainda mais inabalável. Mas enquanto Deus confortava a menina, o sertão inteiro murmurava, porque uma semana passou e Bonifácio continuava humilhando, explorando e rindo do sofrimento dos outros. Alguns começaram a dizer: talvez aquele homem esteja certo, Deus não enxerga mais o sertão. Mas eles não sabiam, a justiça estava a caminho e ninguém seria capaz de impedir. Uma semana se passou desde o dia em que Zulmira ajoelhou no chão daquele pequeno quarto de barro e ouviu, em meio à luz suave que a envolveu, a frase que mudaria sua vida. Eu ouvi. Mas enquanto a fé da menina crescia, o coração do sertão se enchia de dúvidas. Bonifácio parecia mais forte do que nunca, mais arrogante, mais cruel. Ele humilhava trabalhadores, expulsava famílias, ampliava suas terras com ameaças, e quanto mais ele cometia injustiças, mais o povo sussurrava: se Deus existe mesmo, por que ele não faz nada? Até que numa manhã abafada, enquanto Bonifácio dava ordens aos seus capatazes, 3 cavalos pararam diante da porteira da fazenda. Montavam neles oficiais da justiça, vindos da cidade grande, homens sérios, armados, determinados. O coronel franziu a testa. "Bem, que negócio é esse?" O oficial mais velho desceu do cavalo, tirou um maço de papéis da bolsa de couro e anunciou: Bonifácio Alves da Cunha. O senhor está sendo acusado de fraude em documentos, sonegação de impostos, exploração ilegal de trabalhadores e desvio de recursos. O silêncio tomou conta do terreiro. Os trabalhadores pararam de respirar. Os capatazes baixaram a cabeça. Bonifácio riu. Uma risada nervosa, desesperada. "Isso é golpe. Vocês sabem quem eu sou? Eu tenho dinheiro, eu tenho poder." Mas o oficial continuou impassível. "A partir deste momento, sua fazenda está confiscada, suas terras serão leiloadas e o senhor será levado para a prisão." Bonifácio tentou correr, tentou argumentar, tentou ameaçar, mas pela primeira vez em sua vida, suas palavras não tinham força alguma. Ele foi algemado diante de todos. Diante dos trabalhadores que sempre humilhou, diante das famílias que expulsou, diante do sertão inteiro que ele dizia controlar. E naquele momento, o povo começou a murmurar. A justiça de Deus chegou. Ele achava que mandava em tudo, mas ninguém vence Deus. Algumas semanas depois, a fazenda foi a leilão. E um homem desconhecido da região, Jeremias Falcão, um fazendeiro honesto e temente a Deus, comprou as terras. Assim que se instalou, ouviu a história da menina que pediu pão, ouviu sobre a humilhação, ouviu sobre a oração e decidiu procurá-la. Quando encontrou Zulmira e Dona Ritinha, com o coração cheio de compaixão, disse: "Nesta terra agora, a fé de vocês será bem-vinda. Deus usou a injustiça para escrever uma nova história. E eu gostaria que vocês morassem e trabalhassem aqui. A mesa da minha casa é a mesa de vocês." Zulmira chorou. A mãe também. Era o início da restauração, mas a justiça de Deus ainda não tinha terminado. O nome de Zulmira começou a se espalhar pela região como um vento fresco que atravessa o sertão depois de anos de estiagem. A história da humilhação, da oração, da luz no quarto e da queda repentina de Bonifácio se tornou assunto em cada feira, cada casa de barro, cada roda de conversa sob as árvores secas. Até os mais endurecidos começaram a balançar a cabeça dizendo: "A fé dessa menina é coisa de outro mundo." Deus ouviu o clamor dela. Quando ela orou, o céu se abriu. O novo fazendeiro Jeremias Falcão cumpriu tudo o que prometeu. Deu casa, deu dignidade, deu provisão.
e, principalmente, deu liberdade espiritual. Ele dizia para todos: esta terra agora pertence ao Senhor. E a fé dessa menina é a prova viva de que ele nunca abandonou o sertão. Com a autorização dele, Zulmira começou a ajudar na construção de uma pequena igreja dentro das terras recém-adquiridas. Trabalhadores, mulheres, idosos e até crianças se reuniram para levantar paredes simples, mas cheias de esperança. Era como se cada tijolo carregasse uma oração silenciosa, agradecendo o que Deus havia feito. Quando a igreja ficou pronta, a região inteira apareceu. Muitos choraram ao ver Zulmira cantar hinos de gratidão com os olhos brilhando. Mas ao mesmo tempo em que a fazenda respirava nova vida, Bonifácio apodrecia dentro das grades da cadeia municipal. Perdeu tudo: terras, dinheiro, orgulho e até a arrogância que antes o mantinha de pé. Um mês depois, Zulmira, agora mais forte e mais madura na fé, decidiu fazer algo que ninguém esperava: levar alimento para ele. Quando Bonifácio a viu, sentado no chão frio da cela, magro, cansado e com os olhos fundos, ficou transtornado. Por que você veio? Veio me humilhar? Quer rir de mim? Quer mostrar que venceu? Zulmira aproximou-se calmamente e colocou a tigela de comida no chão da cela. Não, eu vim te perdoar. Bonifácio ficou paralisado. Zulmira continuou: o mal que o Senhor fez contra mim foi grande, mas o que Deus fez por mim foi maior. Eu seria ingrata ao meu Deus se deixasse de estender ao Senhor a mesma misericórdia que ele estendeu a mim. Bonifácio tentou manter o orgulho. Eu não aceito, isso é humilhação. Zulmira respirou fundo e finalizou: mais importante do que aceitar a comida é aceitar o que Deus quer fazer no seu coração. O perdão de Deus chegou para o Senhor hoje, e se o Senhor rejeitar, sua vida continuará como esta cela, fechada, escura e vazia. Bonifácio, desarmado pela graça, começou a chorar. A semente estava plantada. Dias se passaram após aquele encontro inesperado entre Zulmira e Bonifácio na prisão. A menina voltou para casa com o coração leve, não porque o sofrimento dela tinha sido esquecido, mas porque o perdão curou um lugar que nenhuma justiça humana conseguiria alcançar. E foi justamente por isso que a história dela atravessou o sertão, tocando famílias, restaurando fé e lembrando um povo esmagado pela seca que Deus nunca havia deixado de olhar para eles. A verdade é que, em meio à dor, Zulmira se tornou a prova viva de uma promessa eterna. Deus é o juiz. A um ele abate e a outro ele exalta. Salmos 75:7. Bonifácio, o homem que se dizia dono do sertão, caiu diante da justiça de Deus. Zulmira, a menina que todos consideravam fraca, foi exaltada pela mão invisível que sustenta o mundo. E agora é hora de refletirmos sobre o que essa história nos ensina. Quantas vezes nós também já fomos humilhados? Quantas vezes pedimos algo simples, respeito, ajuda, amor, e recebemos o contrário? Quantas vezes o mundo zombou da nossa fé, dizendo que Deus não nos escuta? A história de Zulmira prova que a injustiça nunca passa despercebida por Deus. A dor nunca é ignorada pelo céu. A humilhação nunca é o fim da história para quem confia no Senhor. E agora eu te faço duas perguntas. 1. Qual injustiça você precisa entregar hoje nas mãos de Deus? Aquela que você tentou resolver sozinho, aquela que ainda te machuca, aquela que te fez perder noites de sono. 2. Quem você precisa perdoar para permitir que Deus restaure a sua vida? Porque às vezes, não é o que fizeram com você que te prende. É o perdão que você ainda não liberou. Assim como Zulmira, talvez você tenha sido ferido. Talvez você tenha sido humilhado, talvez alguém tenha tirado algo precioso de você, mas Deus está te dizendo hoje: eu ouvi. Senhor, meu Deus e Pai,
Eu oro pela vida dessa pessoa que está assistindo agora. Tu conheces cada lágrima, cada injustiça, cada ferida escondida no coração. Toca, Senhor, onde ninguém mais consegue tocar. Cura, restaura, fortalece. Traz justiça àqueles que foram humilhados. Traz paz àqueles que carregam mágoas antigas. E traz perdão, um perdão que só o Teu Espírito Santo pode gerar. Que a história de Zulmira reacenda a fé, renove a esperança e lembre a todos nós que Tu és o Deus que vê, o Deus que julga e o Deus que levanta quem o mundo tentou derrubar. Em nome de Jesus, amém. Se essa história falou com você, deixe seu comentário aqui embaixo, contando o que Deus ministrou no seu coração. Não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal Onde o Milagre Começa. Isso ajuda demais a levar essas histórias para mais pessoas. E se você está passando por tempos difíceis, não deixe de conhecer o e-book 33 Orações para Tempos Difíceis. Por menos de 10 centavos por dia, você fortalece sua vida espiritual, se aproxima de Deus e ainda ajuda este canal a continuar trazendo histórias que edificam vidas. O link está na descrição e no primeiro comentário fixado. E antes de encerrar, não se esqueça, quando a fé toca o céu e o perdão toca o coração, até o mais duro dos destinos começa a mudar. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.